Pessoal, bom dia. Hoje eu vou gravar um vídeo em que eu vou dedicar à dona Jaqueline, que é psicóloga, esposa do Sandro Figueiredo. E o Sandro Figueiredo, eu já disse que eu não tenho muito contato com ela, e eu acho que eu a conheço só de vista. O Maurício, que trabalha na Rádio 93, da qual eu também fui radialista lá durante muito tempo. Eu comprava o horário, não dependia em nada do dono da rádio. Pelo contrário, eu levava uma audiência acima da média que ele tinha, né? Elogiado até pelo caçula do Leão da Silva, que quando vinha para a rádio escutando Eduardo Batista, ele ficava impressionado com a potência da voz que eu sempre tive. Eu gosto da Rádio 93, gosto da Rádio Líder, gosto da Rádio Cor, que eu fazia sozinho. A Rádio Cor. E aí o pessoal da igreja lá, aqueles tradicionais, eu sou católico, mas tem católico tradicional que não vale a merda de estar diante do Cristo. Não vale estar ajoelhado diante do Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Não vale nada. Claro. Mas o Eduardo resistiu. Eu fui para a Rádio Realidade, eu fazia o terço, quando o Henrique Mourão, meu amigo de fé, meu irmão camarada, me chamou para fazer o terço com ele, lá na Chapada. E um dia nasceu uma menininha. Bom dia, doutora Adriana Prado, e bom dia, Eugênio Vilela Júnior, 55321. Que a mãe dela trabalha na faculdade, no Unifor, do Marco Antônio Souza Leão, que um dia, ainda quando tinha uma paralisia infantil grave, mas que conseguia se locomover, jogava bola comigo, jogava bola conosco na praça de esporte. E um dia, ao procurá-lo, ele achou que eu tinha ido na faculdade para pedir emprego, eu nunca fui lá pedir emprego para ele. Ele me disse, não me lembre dessa época que eu era pobre. Mas eu não fui lá para lembrar que ela era pobre, mas ele era pobre. Quem criou foi, acho que a Margarida, a irmã dele, criou todos os irmãos. Aliás, muitíssimo bem criados. Diga-se de passagem, é uma família ímpar. E o Marco ficou lá, quase que eternizado como um reitor da faculdade, que eu acho um grandíssimo erro. O bom da democracia, Marco Leão, eu tenho por você um carinho muito especial, você me ajudou lá. Ajudou não, a mim não. Ajudou a Rádio Realidade. Quando eu fui até você, e ao invés de você me dar o patrocínio, eu pedi que você transformasse aquele dinheiro, o valor financeiro, em patrocínio para a Rádio Realidade, do qual foi lá computador, teclado, antena, um monte de coisas que foi doado pelo Unifor para a Rádio Realidade, que pertence a uma associação lá, não sei como é que chama aquele bairro lá. Então, eu sempre pedi as coisas aqui e trocava o que era meu dinheiro, o que era minha comissão, o que era o meu ganho em prol das emissoras das quais eu trabalhei. Eu fiz isso na Rádio 93, fiz na Rádio Realidade, fiz na Rádio Cor. A Rádio Cor não tinha audiência nenhuma, era zero de audiência. Eduardo foi para lá e fazia sozinho o Jornal do Meio-Dia e era sucesso total. Mas os católicos
fervorosos. Não, porque ele fala demais, ele... Tiraram de lá. A Rádio 93, 2 vereadores, Gonçalo Falia e Moacir Ribeiro, acharam que o Eduardo estava falando demais e foram na rádio lá. Durante um dia, a rádio me tirou do ar e a justificativa da rádio, por problemas técnicos, que era uma grandíssima mentira, e no dia seguinte eu escancarei a Rádio 93, quando eu disse que eu estava lá, e fui tirado do ar pelo dono da rádio, o senhor Denison Leão, dizendo que era mentira da rádio. Me tiraram por pressão dos 2 vereadores. E depois o Moacir veio fazer, né, aquela cagada, que foi tirado pela justiça por desvio, por corrupção dentro da prefeitura. Eu estou mentindo. Não estou. E eu sou um cara muito antenado, desde criança. Fui um excepcional atleta do Formiga Tênis Clube. O Formiga Tênis Clube nunca me fez uma homenagem. Nunca convidou meu filho, que é personal trainer, para trabalhar no Formiga Tênis Clube. Hoje ele trabalha no Country, do qual o meu pai foi o 2º sócio, e a minha cota, simplesmente o Country Club sumiu com a cota. Ninguém sabe, ninguém viu. Falei com o Valtinho Contador, que é meu amigo, tentou, não acharam quem era o dono. Falei com o Santo Figueiredo, falei com a Sara, que era a secretária, ninguém achou. Simplesmente a cota evaporou. Ele foi o sócio número 2, o primeiro foi o Dr. Afonso Henrique Braga, o médico que me trouxe ao mundo. O Country Club tinha que fazer uma homenagem para mim, assim, me dar uma cota de graça, por meu pai ter ajudado a fundar, que era uma lagoa, que era um pântano cheio de aguapés, que ninguém dava valor nenhum. Hoje é o clube que é. Então deveriam valorizar os formiguenses. Não aquele cara que fica lá achando que é tenista, que papapá e papapá, que não joga merda nenhuma, não joga porra nenhuma. E agora quer inventar quadra de tênis aqui na cidade de Formiga. Merda nenhuma. E quando eu tive, por exemplo, diante do Marco Leão, que ele falou, você veio me pedir, o que você quer de mim, emprego? Eu falei, eu não vim te pedir emprego. Como também não pedi emprego na prefeitura. O emprego me foi oferecido. Dentro da Câmara Municipal, dentro do gabinete do Mauro César, que era vereador na época. Pronto. E graças a Deus, graças à minha competência, eu cumpri 8 anos de mandato da pessoa do qual eu amo e respeito, 55321, que eu tenho um amor incondicional pela sua capacidade administrativa, correto, honesto, e que vai ser nosso deputado estadual, com certeza nós vamos confirmar dia 4 de outubro. E a doutora Adriana Prado, todo mundo sabe, eu não tive filhas, e se tivesse uma filha como ela, para mim seria uma bênção divina. E não estou falando aqui por demagogia, porque ela não precisa de mim. Aliás, eu que preciso dela. Eu que preciso dos serviços dela. E quando ela os prestou, foi da melhor qualidade possível. Eu sou um cara sincero, eu sou um cara correto. Eu vivo hoje um Big Brother da saúde, todo mundo sabe, que não é fácil enfrentar. Só quem tem que enfrentar. Ontem eu encontrei com uma senhora no Super Show que me reconheceu e disse, sigo você porque você fala a verdade. E você tem o mesmo problema com a sua esposa que eu tenho com a minha mãe.
Não é engraçado? Não é um paradoxo? Ontem eu recebi a visita de um dos maiores, se não for o maior divulgador da cidade de Formiga, na área cultural, e, no entanto, ele não é secretário de Cultura. Deram a secretária de Cultura para um ex-cabeludo, que antigamente era puxa-saco de gente rica, e hoje continua. Eu não sei até hoje como o 5531 chamou esse cara para fazer parte da sua equipe. Não sei. Mas está lá. Ganha 7 mil reais por mês da prefeitura para fazer nada. Essa história de ICMS cultural, isso foi iniciado no governo Luiz Veloso, amigo. Formiga tem turismo hoje graças a Eduardo Batista. Graças a mim. A mim. Quando peguei do Danilo, que ameaçou, Danilo que é do Tribuna, fazer alguma coisa pelo turismo, e aí sim eu agradeço a Fernanda, que deu um apoio incondicional. E graças o pessoal da fábrica de biscoito aqui em Formiga, como é que chama, gente? Até o menino faleceu agora há pouco tempo. Me falha a memória. Se eu lembrar aí, depois eu falo. Que nas nossas apresentações, para divulgar o município, mandava 20, 30, 40 caixas de biscoito para a gente divulgar que aquilo era de Formiga, e todos nós sabemos que os biscoitos, como é que chama, gente? Que vai até para o Japão. Hoje quem comanda acho que é a Marisa. Eu vi a Marisa pequenininha, nasceu na Rua Jovino Mendes. Eu nasci em 39, ela nasceu um pouquinho mais para frente, onde morava ela, o Xande, acho que Xande, e ela, não vejo a Marisa há algum tempo, mas todas as vezes que eu estive dentro da empresa, eles nunca viraram as costas para mim, porque eu não pedia nada para mim. Eu pedia para a prefeitura para fazer propaganda da fábrica de biscoito. Você sabe que eu não estou conseguindo lembrar. Eu sou um cara autêntico, eu não brinco. Então vou falar. O Saulo Figueiredo esteve aqui ontem aqui na minha casa, juntamente com o Maurício, que eu amo vocês dois de paixão, a doutora Jaqueline, que atende lá em Belo Horizonte, aqui em Formiga não tem valor. Vamos lá. Vamos continuar. Eu sou um cara, eu disse para vocês que eu sou um cara muito antenado. Você sabe que tem uma menina, uma senhora na internet, chama Cleiviane, acho que Fernandes, alguma coisa assim, que cria um papagaio chamado bicudo, lembra? Que prenderam o bicudo, depois soltaram o bicudo. Um papagaio que vive ao ar livre. Ele não é preso, ele é solto. Aí ela se candidata a deputada estadual pelo federal, pelo estado, acho que do Tocantins, um negócio assim. O IBAMA resolveu mandar prender o papagaio. Todos nós sabemos que quando o IBAMA leva, ele mata a criação, porque ele não tem estrutura para cuidar. Não tem. Querem prender o papagaio, chama bicudo, que tem mais de 100 mil seguidores. 100 mil. Mas ela resolveu se candidatar para defender a causa animal. O que fez essa esquerda desgraçada que toma conta do país, Brasil? Foram para a internet para interditar e para tomar o papagaio dela, que vive solto, livre, leve e solto. Ela pegou um bezerro, filhotinho.
Hoje está quase que um boi. Sabe quando foi colocado canga nesse boi? Nunca. É um Nelore, que é a coisa mais linda. E vive dentro da casa dela, ela beija, abraça, os cães dela estão lá. Ela ganhou, eu não sei se ela comprou ou ganhou um terreno lá não sei de onde, lá, não sei se é Tocantins, é um negócio assim. E ela fez de lá um sítio de verdade. Trabalho suado. E o bicudo é o... Procura na internet, bicudo, acho que chame... O dono, o marido dela chama Marcelo Fernandes. Tá lá. Agora o Ibama quer tomar o bicudo. Já tomou uma vez, a justiça devolveu para ela. Agora, porque ela é candidata a deputada, querem tomar de novo. A que ponto chega esse país de merda? Esse paizinho que tem um presidente que vai na principal rede de televisão desse país e mente descaradamente e conta fatos e fotos no argumento. Ele mente diante de uma foto, de várias fotos, dizendo que ele não conhece a fulano. É um mentiroso contumaz. E estava lá na Globo dando a sabatina. E os dois, o Trali e a jornalista, deram a ele o espaço e nem contradiziam a ele das mentiras às quais ele estava falando. Aquele chapéu dele lá custa mais de 50 mil reais, cada chapéu. Comprado com cartão corporativo do nosso dinheiro. Mas ele estava lá na Globo. Mas o Trali perguntou, e quando falou da Roberta Lutzinger, que dizem por aí amante do filho dele, que é uma lobista que fazia lobby e ainda continua fazendo lobby dentro do governo, eu nunca vi esta mulher. Aí a Globo não exibiu, mas agora a internet toda está exibindo todas as fotos as quais ele tirou com ela. E todo mundo sabe que ela vive e convive com o filho dele, que hoje está na Espanha, pagando 5.800 euros no mesmo condomínio bilionário onde mora Vinícius Júnior, que ganhou honestamente jogando futebol. Tá lá. Isso tudo afeta o povo brasileiro. Você acha que o Lula está preocupado com você, cidadão formiguense? Com você, cidadão mineiro? Com você, cidadão brasileiro? O Zema, que foi um ótimo governador, mas é uma merda de candidato como presidente da República, sabe que não tem a menor condição, e ao invés de apoiar Flávio Bolsonaro, e eu não recebo nada do Flávio para fazer propaganda para ele, e voto nele de olho fechado, fica aí curtindo 2%. Foi lá fazer a sua sabatina, foi péssimo. Eu nunca vi um governador com 8 anos que tirou o estado de Minas da draga que estava. Por que não continuou? Saísse como senador. Como presidente, ele não tinha. As pesquisas diziam que ele não tinha condição de ser candidato a presidente. Tanto é que o seu vice, Matheus Simões, é uma draga danada, não atinge 2%. Quem vai ser o governador de Minas? E eu concordo em gênero, número e grau, tomara que não seja folclore, puramente folclore, que é o Cleitinho. Que Formiga não gosta do Cleitinho. Foi criticado na Câmara Municipal. E aí Formiga vai, mais uma vez tomar ferro, como tomou com Pimentel. Lembra? Nós fomos ferrados pelo Pimentel, graças a Deus que nós tínhamos um prefeito de capacidade administrativa acima da média, que mesmo sem ajuda do governo estadual, tocou o município,
com a sua renda municipal e saiu com 60% de aprovação. Alguém fala isso? A Câmara Municipal de Formiga fala isso? Não fala. A imprensa fala. Essa imprensa tranqueira, que é essa de Formiga, que eu já disse, me chama para debater, me chama para mim fazer um podcast com vocês, me chama. Vocês não têm coragem. E nunca terão. Vocês visam o dinheiro. Todo mundo tem que ganhar dinheiro para comer. Agora, o presidente da República proibiu a imprensa de falar do preço que o arroz está caro, que a carne está cara, que o feijão está caro, que a gasolina. Ele pode um negócio desse? Por isso que o Flávio Bolsonaro ganha no primeiro turno. Onde ele vai, ele é ovacionado por milhares e milhares. E ontem o nosso presidente, com um chapéu de 50 mil reais ou mais, estava lá na Globo, onde ele joga 400 milhões de reais por ano de verba publicitária. Mas vamos falar agora, eu falei do papagaio bicudo, que vai ser um absurdo se o Ibama tirá-lo de novo por perseguição política. Isso é uma vergonha. Num país onde a justiça persegue um cidadão que fala que ele entrou num país e a justiça do país prova que ele não entrou, no caso do Felipe Martins, mas ele continua preso. Perseguições políticas. Doutora Jaqueline, esposa do meu digníssimo amigo Sandro Figueiredo e Maurício. Que prazer vê-los ontem. Não vi a doutora Jaqueline, mas um dia eu quero ir lá tomar café. E até falei, e até fiz um desafio. Falei para o Sandro, convide o prefeito para estar lá. Eu vou estar lá só na assistência. O Maurício me disse, não, você vai fazer parte do programa. Sabe quando o prefeito vai aí, Sandro? Nunca. Não vai nunca. Porque é covarde tanto quanto o presidente da República, que vai só no conforto. Por exemplo, da Globo, mas ontem ele se ferrou. Só falou bobagem. Bobagem. Eu votei no Lula. Eu vi o Lula nascer. Vocês hoje que estão me vendo não sabiam nem quem que era o Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda quando eu conhecia quando ele tinha 10 dedos. Depois de uma hora para outra ele apareceu só com 9. Ele contou uma história lá, mas ele é um contador de história, né? Se ela é verdade ou mentira, não sei. Vocês entenderam como é fácil fazer? Como é fácil fazer para quem sabe um vídeo falando das coisas do cotidiano? Eu te pergunto, a imprensa formiguense faz? Não faz. Sabe fazer? Também não. A única pessoa que sabe fazer aqui, e não é por demagogia nenhuma, Sandro Figueiredo. E assistido por Maurício. Eu só não vou no podcast do Sandro, e ele esteve aqui em casa ontem, e eu agradeço muito a ajuda que ele trouxe ontem. Até nem pedi nada, vocês sabem que eu não peço nada, mas ele trouxe e está aqui em casa. Ajuda para a Silvia. Entenderam, gente? É diferente. É muito diferente.
A cidade está um caos, a cidade está bagunçada, a cidade está destemperada. A imprensa fala alguma coisa? Exatamente o que a Globo fez ontem. Não contestou, que citou eu lá como jornalista, eu mandava a Globo a merda, a redação a merda, e falava, olha, cala a boca, presidente, cala a boca. O senhor está errado assim, 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 assim. O senhor quer responder a verdade? Porque mentira a gente não vai continuar contando aqui. Simples. É o que eu fazia na rádio. O que eu fiz na Rádio Líder e me tiraram de lá. Porque não aguentaram a pressão. Político não aguenta a pressão. Não foi? Estiveram dois lá, Flávio Martins e Osânia, fazendo pressão na rádio. Como a rádio vive de dinheiro, aceitou a pressão porque a Câmara derrama 10 mil reais todo mês lá. E hoje a prefeitura deve passar de 20 mil que joga dentro da Rádio Líder. Que se estivesse, é tipo o William Vac lá na CNN. O William Vac é um cara de esquerda, todo mundo sabe. Mas ele tem uns editoriais que ele não perdoa ninguém. Se ele tiver que mandar o Lula para a tonga da mironga do Cabulete, ele manda. Com a categoria que tem o William Vac. É o jeito que eu fazia lá na Rádio Líder. Mas tiraram o Eduardo. Preferiram chamar o Eduardo no gabinete e falaram, não dá. E agora? Qual a audiência do Jornal da Líder? Zero. Qual a audiência que tem a Rádio Cor sem Eduardo? Zero. A Rádio 93? Zero. Hoje é sexta, quarta-feira. Passei aqui na La Sanse Cunha, que eu fui no laboratório São Geraldo para vir aqui em casa coletar o sangue da Silvia para fazer os exames, graças a Deus, laboratoriais. Já vai. Está bem. Tá vendo? Fica me chama toda hora. Por isso que quando eu tenho tempo para gravar, eu tento acelerar, mas infelizmente ela me chama e eu preciso dar atenção a ela. Aí eu fui aqui. Eu até comentei com o Sandro ontem. A prefeitura contratou o asfaltamento de 500 metros, 600 metros da La Sanse Cunha. Todo mundo que conhece a ponte do Quinzinho, ela tem uma descida, não é? Que até causava muita enchente. Depois tentaram fazer uma tubulação nova e fizeram uma lombada para impedir que a chuva que descesse ali da pista de rolamento da ponte batesse na lombada e caísse direto no bueiro. Muito bem. Certo? Custaram acertar. Fizeram 3 vezes. Custaram a acertar. Aí veio a máquina para asfaltar. Vocês não vão acreditar. Asfaltaram o bueiro. Taparam o bueiro com asfalto. Eu passo lá. Tá lá os caras, com uma talhadeira. Aquela talhadeira é comum que nós temos assim, corriqueiramente, domesticamente em casa. Tentando quebrar o asfalto de 10 centímetros para descobrir o bueiro. Tem cabimento. Quando eu disse que o prefeito não tem competência, e não o tem mesmo, nem ele, nem a sua vice, que aliás a vice está sumida, ninguém sabe, ninguém viu. Não fiscalizou a obra.
todo contrato da prefeitura existe um fiscal do contrato. Eu fui fiscal de muitos contratos. E você é solidário, atenção você, mesmo que cargo de confiança, quando você assina como fiscal, mesmo que você saia depois junto com o prefeito, você é solidário ao contrato, à fiscalização. Muito bem. Vai lá. Pá, pá, pá. Eu falei, amigo, o que está acontecendo? Ah, não, porque asfaltaram o buraco do bueiro. Eu falei, você está de brincadeira comigo? Ele falou, não, senhor. Exatamente. Mas quebrando com uma talhadeira que eu tenho em casa igual? Ele falou, é o que me deram, a ferramenta que me deram. E vocês viram que o asfalto que foi feito na Laçanci Cunha, de 10 centímetros, com uma canaleta tipo que existe na Fórmula 1, a zebra, 10 de 40 centímetros, e com altura, 10 centímetros de largura, com 10 centímetros de altura do asfalto. Se cai um carro ali, eu repeti para vocês, era acidente fatal na certa. Porque quando você cai dentro de uma canaleta daquela, alta, e tenta voltar, bate mais ou menos na altura do quase que 1/4 da altura do pneu. Do aro do pneu. Você tenta voltar, força no forçar. Principalmente que aqui no Quinzinho dá um monte de manguaça do caramba, depois das 6 horas da tarde. Eu sou testemunha, porque eu moro aqui na Newton Pires, e o que para de carro aqui com som alto e com a cara cheia, cachaça, uísque, cerveja, é lotado isso aqui. Aí o cara entra lá, ele tenta voltar. O que você acha que vai acontecer? Aí ontem e quarta-feira estavam lá. Pasmem, senhores, pasmem, na talhadeira. Nos 800 ou 500 metros de asfalto, na talhadeira. Serviço mal feito, contratado não sabe quem é a empresa, não existe nenhuma fiscalização dos vereadores, e o serviço está lá. Entenderam, gente? Vocês acham que o governo passado admitiria isso? Claro que não. Aceitaria isso? Claro que não. Porque se eu sou prefeito, aliás, diga-se de passagem, eu tiro o boné para Juarez Carvalho, porque o Juarez todos os dias, antes do funcionário estar na obra, ele já estava lá esperando. E falar, isso aqui está errado. E consertava. Isso nós temos que admitir que... Aliás, ele fez uma ótima prefeitura. Ninguém nega isso. Entendeu, gente? Isso é o Estado, é a cidade que a gente fez. E o Estado que está na cidade. Você que está preocupado, você que está preocupado com a eleição que vem agora, tem que se preocupar mesmo. Porque nós temos um candidato que tem experiência e que merece estar na Assembleia. E depois nós teremos uma candidata que está aqui, que será a nossa próxima prefeita. Mas há uma coisa muito simples, que se chama-se juízo. Se você não tiver, só faz merda.
Só faz porcaria. Fizemos isso com esse prefeito atual. E eu não. Quem votou nele. E hoje ele não sabe como sair das situações difíceis. Coloca em xeque a Santa Casa de Caridade. Deixa eu só dar uma ligadinha no carregador, porque está acabando a bateria. Eu já volto, só um minuto. Estava acabando a bateria. Eu tenho um equipamento semi-profissional aqui. Então, gente, esta é a diferença. Por isso que você que me vê, por isso que você que me ouve, tem que pegar o vídeo e espalhar 55.321. É um número. Não é? É um número que vai fazer a diferença entre o bom e o ruim nos próximos 4 anos, ou 8, ou 12. Porque é um número jovem. E detalhe, 5 com mais 5 são 10. Com mais 3, 13. Com mais 3 do 21, são 16. Não atingiu nem a maioridade. Graças a Deus que não é 13. Viu? Vocês viram como é que é o negócio? Só mesmo para vocês verem. Então você hoje que me vê, você comerciante, você cidadão, você cidadã, você mulher, né? Principalmente as mulheres que sofrem tanto com feminicídio, com estupro, com falta de respeito, com salários menores. Prestem atenção no que o Eduardo Batista está falando com vocês. 55.321. Dia 4 de outubro está chegando. Preste atenção, anotem. Hoje você pode levar a colinha para votar. Se você tem a digital, melhor ainda. Mas se você ainda tem, você que pode com a carteira de identidade ainda votar, porque ninguém te impede. Eu não tenho obrigação mais de votar, porque com 73 anos eu não tenho nenhuma necessidade. Mas você acha que eu vou deixar de dar o meu voto no 55321? Jamais. Se eu puder levar a minha esposa, que está acamada, para votar, se eu tivesse condições de requisitar junto a um juiz para que viesse alguém aqui e ela votasse, ela votaria no 55321. Beleza? Então, gente, prestem atenção na internet. A internet tem bom caminho e mau caminho. Tem gente boa e tem gente má.
Mas o que eu não entendo numa cidade como Formiga, de praticamente 70 mil habitantes, dentro dos padrões de Minas Gerais, é uma cidade de classe média. Classe média, eu falo em termos de população. Não é? Tem municípios, acho que tem um dos menores municípios do país, deve ser Porteirinha, 700, 800 habitantes, alguma coisa assim. Mas Formiga é uma cidade evoluída. Formiga hoje tem mais de 30 mil veículos automotivos e tem 27 mil motos. Você vai no centro da cidade, quase que você não consegue mais estacionar. Uma cidade tem casa de 5 milhões de reais e a renda per capita é 1.800. Quando você conta lá fora, você fala, mas não pode. Como é que existe isso? Uma cidade onde o funcionário, em média, ganha 1.800, tem casa de 5 milhões. Pois é. A desigualdade social é grande demais. Eu sou de uma família tradicional. O meu bisavô foi 3 ou 4 vezes intendente. Hoje seria prefeito da cidade de Formiga. 4 vezes. João Caetano de Souza. O meu avô, João Batista, que a biblioteca, aquele prédio, era nosso, da nossa família. Depois, de uma hora para outra, não sei o que ele fez, ele doou, e era o prédio dos Correios. A Lagoa, meu pai foi o segundo sócio e até hoje não sei o que fizeram com a cota que nos pertence. Sumiram com ela. Mas eu vou brigar? Não. A Lagoa fez parte da minha infância. Mas muito da minha infância. Formiga Tênis Clube, do qual eu fui tricampeão do interior, nunca me chamou para uma homenagem. Eu fui campeão como jogador do Exército Brasileiro numa Olimpíada do Exército jogando basquete. Eu joguei no Juventus, joguei no Palmeiras. Cidadão Formiga, nunca fizeram homenagem. Meu irmão, Sérgio Guilherme, qual eu amo de paixão por ser o meu irmão mais velho, um cara extremamente respeitável, honesto, correto, sincero, não brinca, adora mentir, detesta mentira, foi maçom de alta patente, atingiu o mais alto grau da maçonaria. Nunca usou a maçonaria para nada. Hoje o que tem foi graças ao seu trabalho. E ele também vai votar no 55321. Ele e minha cunhada Solange. 55321. Ele também votará neste número, dia 4 de outubro. Porque ele sabe o que é melhor para a cidade de Formiga. Mais nada. Outra coisa, Santa Casa de Formiga. Excelente trabalho da diretora de lá. O único defeito que ela tem é de apoiar esse pessoal do PT, principalmente a minha vizinha aqui, que dia 4 de outubro, até hoje eu vi isso, vereadora, que o PT será extinto. Eu disse que o caminho da senhora é o PSB ou o PSOL. Se for para o PSOL, é um puxadinho do ex-PT. Se for para o PSB, vai continuar na esquerda do mesmo jeito e que a esquerda tão cedo vai voltar ao poder. Graças a Deus. Na América do Sul inteira, não voltará mais a desgraçar a vida do... Cuba, vamos lá, Cuba, como é que tá? A Bolívia, a Colômbia,
O Paraguai está se recuperando. O Uruguai está numa draga danada. E o Uruguai é a esquerda, mas mesmo assim está numa draga danada. Beleza? Como é que é fácil ouvir Eduardo Batista? E como é difícil ouvir essa imprensa marroncista que tem em Formiga? Que despreza o cidadão, deixa o cidadão, faz questão de tirar uma foto do cidadão de joelhos, agradecendo a um monte de ferro montado chamado passarela. Despreza os serviços da Santa Casa e vai contratar para cirurgias eletivas um hospital de fora. O que você vai fazer com um cara desse? Nós tivemos um prefeito, o anterior, que enfrentou uma pandemia tipo Bolsonaro e não ficou devendo nada para fornecedor nenhum. A cidade foi extremamente bem assistida. Não faltou remédio, não faltou salários para funcionários da prefeitura e o comércio vivia, mesmo na pandemia, tempo áureo, porque o salário do funcionário estava em dia depositado. Consequentemente, mesmo por telefone, mesmo para entrega, como a gente fala, entrega em casa, o funcionário tinha dinheiro para pagar. Aliás, uma pandemia inventada, mentirosa, por um médico americano safado, sem vergonha, canalha, que a imprensa brasileira comprou a ideia do vagabundo. Que logo, o dele ele vai ter. Pode ter certeza. Mesmo quando ele foi lá depois no Congresso americano, Dr. Walsh, um negócio assim, que ele foi com habeas corpus já dado pelo Biden, que é um pirado, um gagá de esquerda, companheiro do nosso sapo barbudo, que logo vai sofrer o revés dele também. Esse médico já eles vão pegar ele. Mentiu. Forjou. Não existiu pandemia. Matou-se mais por medo do que propriamente pelo vírus. O vírus está aí até hoje, mata. Mata 20 pessoas. Será? Mas Formiga não, Formiga deu um exemplo. O prefeito saiu na frente, montou toda a estrutura necessária, montou e salvou milhares de vidas. Milhares. Então, você tem que dar no 55, 3, 2, 1 agora a chance, dia 4 de outubro, de fazer muito mais, com poder muito maior, com verbas muito maiores, que farão com que a cidade cresça, e cresça muito. Não só agora nesse 1 ano e 6 meses que falta, para essa porcaria, para esse ameaço de prefeito que está aí hoje, porque da próxima virá a nossa prefeita. Isto é ou não é uma grande colaboração para a sua campanha, meu grande amigo? Não é? Eu faço, porque eu mandei até hoje uma mensagem para você de como é ser amigo. Como eu sou grande amigo e agradecido ao meu chefe Anuar Teodoro, a Adriana do Banco de Alimentos de Formiga, ao meu colega Laércio de Prefeitura, ao radialista Helder Marcos, ao Felipe Mendonça, da Rádio Líder. Felipe, quer ter sucesso? Leva Eduardo Batista de novo para aí.
Estou pedindo um trabalho de graça para você. Para ter uma imprensa, Felipe, que fale a verdade. Que ao colocar o microfone na boca de um cidadão, tenha na contrapartida um comentário da mesma emissora dizendo: ele tem razão. Ele está coberto de razão. Imprensa se faz assim. O que não vemos na mídia. E nem a de formiga, então, nem existe. Não é? A de formiga é praia fora de época, encher o carrinho de vinho, pagar o seu site, e o outro, que era um ex-dependente químico, que graças a Deus se recuperou, eu espero que tenha opiniões únicas e exclusivas, porque ele é pago para isso. E muito bem pago. Fica todos com Deus, um bom final de semana. Até a próxima. Santo Figueiredo, me leve no Pode Ser, eu estou te falando. Eduardo Batista no Pode Ser, você vai ter 60 pontos de audiência. Se você anunciar, você terá 100% de audiência. Ninguém vai derrubar Eduardo por baixo. Um abraço, com Deus, bom final de semana. Agora eu vou cuidar da minha princesa, que requer extremos cuidados, mas muitos cuidados. Obrigado a Paulo Henrique, que agora vai para a UTI da Santa Casa, graças a Deus. A Júnia, casada com Humberto, meu anjo de guarda de saias. Meu filho Bruno, paixão da minha vida. Meu caçula. Meu José Eduardo, meu netinho de 5 anos. Meu oivô de 24, quase 22 anos, né? O meu neto mais velho. A minha nora Juliana. Eu vou de cima para baixo, de minha prima nora, minha segunda nora Luciana, e a terceira, a minha caçulinha, nora querida Cíntia. Amo vocês. Sem vocês eu não seria nada. Doutora Adriana, confie em mim. A senhora é a próxima prefeita de Formiga. Um abraço, com Deus. Bom final de semana.